Seja muito bem-vindo a mais um programa da Praia da Vitória. Hoje vamos estar à conversa com Luís Vaz Cunha, um dos maiores empresários do concelho, que já está aqui junto de mim. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui connosco. Falando aqui do seu negócio e tendo em conta esta fase que se atravessa perante a pandemia, como é que tem sido? Tem sido positivo ou negativo esta fase? Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi interessado para estarmos aqui presentes. Não podemos de forma nenhuma considerar que a pandemia seja algo positivo, apesar de, como em tudo na vida, há sempre aspectos que são positivos e que nos impelem a melhorar algumas atividades que temos e a descobrir novas capacidades. No entanto, o nosso trabalho tem corrido de uma forma positiva e desde a primeira hora que nós temos um cuidado de, em primeiro lugar, e numa altura em que não sabíamos o que é que ia acontecer, fizemos questão de junto das nossas equipas, de garantir que até 31 de dezembro de 2020 ninguém vai ser despedido por questões decorrentes do Covid, assim como ninguém irá para layoff. Portanto, isso foi, nós durante algum tempo tivemos 3 lojas fechadas, no entanto, ninguém foi para layoff, por uma questão de nós, e decorrente da nossa atividade, procuramos manter um espírito de equipa. É verdade que as equipas foram altamente colaborativas, houve gente que tirou férias, quase todos tiraram parte das férias, portanto colaboraram de inúmeras formas. E fez-se coisas que no dia-a-dia normal não se conseguem fazer. Portanto, quando houve a reabertura, as coisas estavam funcionais. Em finais de 2019 foi feito o anúncio que para 2020 foram aumentados os vencimentos dos funcionários. Estão todos acima do salário mínimo regional. Continua a ser assim mesmo em tempos de pandemia? Sim, outra das coisas que nós garantimos logo na primeira hora é que ninguém teria qualquer redução de ordenado, porque não era correto. Portanto, não é correto que, num momento em que nós não sabemos o que é que vai acontecer, que optemos pela saída mais fácil, que é, portanto, reduzir custos, onde é mais fácil mexer, mas onde deve ser a última coisa a mexer. Não é? Exato. Tendo em conta, acabou de dizer que não recorreu ao layoff, mas tendo em conta todas as medidas do Governo Regional dos Açores, adotou alguma medida, recorreu aos apoios? Sim, aliás, não, portanto, tenho a certeza que os Açores foram quem agiu melhor em termos de apoio às empresas, e isso quer pela parte do Governo Regional, quer mesmo, inclusive, pela parte das autarquias, porque muitas vezes o importante não é fazer-se logo bem, mas é tomar-se logo uma atitude. E da parte do Governo Regional houve essa atitude, assim como das autarquias também houve uma tentativa de mostrar que estavam perto, que estavam a funcionar, que estavam junto das empresas. Isso acho que foi bastante positivo. É evidente que há sempre coisas que se podem fazer melhor, até porque ninguém estava preparado para esta situação. Agora, mais do que nunca, se calhar importa aqui valorizar o comércio local e comprar no comércio local. Eu acho que, mais do que nunca, importa olhar por quem olha por nós. Portanto, nós funcionamos numa economia circular em que
o nosso contributo é fundamental para manter a economia a funcionar. Nós, apesar de cerca de 80% do nosso negócio ser feito fora dos Açores, é nos Açores que nós mais investimos, a todos os níveis, até porque cerca de 80% do nosso pessoal está nos Açores. Procuramos fazer cá tudo aquilo que se consegue fazer à distância, portanto, contabilidades, marketing, portanto, temos a nossa força cá e apoiamos as atividades locais. Isso é importante que nós tenhamos em conta todos esse tipo de coisas e é o que nós procuramos fazer, procurando sempre recorrer a parcerias com entidades locais. Já que fala que também grande parte do negócio é feito para fora dos Açores, agora com a reabertura das lojas e, de certa forma, com este regresso a esta nova normalidade, sentiu-se assim alguma quebra a nível do negócio? Nós tivemos um problema bastante grande, nem foi com a reabertura das lojas, foi no início da pandemia, coincidiu com uma época muito importante para nós, que é todos os anos o lançamento do flagship da Samsung, neste caso do S20. Ora, o lançamento coincidiu com o início da pandemia. Automaticamente isso afetou-nos muito. Esse negócio representa para nós cerca de 7 a 8% do nosso negócio anual e este ano foi muito afetado, como é normal. Nós temos um problema que acrescido, que, em termos de crise, que tem a ver com, em 2010, 2009, 10, 11, a crise foi uma crise em Portugal. Não, lá fora também, mas em menor grau. Neste momento é uma crise mundial. Há quem considere isso como uma vantagem e há situações que são situações de vantagem. Há entidades que vão beneficiar claramente com isso, até porque vai permitir aos governos uma atuação em determinados setores da economia que, de outra forma, as regras da Comunidade Europeia não permitiriam. No entanto, para nós é complicado porque nós dependemos também de exportações e isso, neste momento, está mais difícil. Em termos de lojas, fechamos o mês de maio recentemente, portanto, e os resultados foram resultados bastante animadores face ao ano passado, não é? Portanto, no comparativo do período homólogo, os resultados foram bastante animadores. Então podemos dizer aqui que o negócio não foi afetado de todo. Não podemos dizer isso. O negócio é afetado de muitas formas. Uma delas é que, por exemplo, nas lojas temos menos gente a circular. Sim. Portanto, isso é negativo para nós, se bem que a maioria das pessoas que vão à loja agora, portanto, quem circula nas lojas vai com o objetivo claro de comprar. Se calhar já não vão apenas ver como às vezes iam. Exatamente. Agora portanto, as coisas estão diferentes, portanto, é um novo normal. Nós fomos afetados. Agora, em todas as crises há sempre um aspecto que é de tempestade e outro de oportunidade. Nós procuramos superar a tempestade da melhor forma possível, não é? Da forma que conseguimos e que vamos sabendo, e estando atento às oportunidades que vão surgindo. Falando também então na reabertura de lojas e das pessoas a circularem, têm insistido todos os cuidados, a questão dos desinfetantes, máscaras, a utilização de equipamentos de proteção tem sido sempre assim? Desde a primeira hora que nós tivemos um plano de contingência segundo as regras e segundo aquilo que é aconselhável, procuramos que esse plano seja seguido com o máximo de rigor, porque a nossa maior preocupação neste momento é, além de combater a doença, não é? Portanto, naquilo que está ao nosso alcance,
mas sobretudo combater o medo. E nós temos que demonstrar que estamos a fazer as coisas da forma adequada e tomando os cuidados suficientes e necessários para isso. Se calhar aqui importa mais do que nunca também a motivar os trabalhadores. Depois de toda esta fase e agora com esta nova adaptação, importa motivar a quem está a trabalhar. Nós temos a felicidade de esse ponto ser algo que acontece de forma natural. Nós funcionamos como uma família que realmente somos, não é? E as pessoas, nos momentos mais difíceis, as famílias unem-se. Portanto, o que acontece é que quando alguém está num momento menos positivo, há sempre alguém que puxa para cima. Portanto, as coisas, em termos de motivação, e por isso é que o primeiro ponto que nós tivemos para a motivação foi garantir que as pessoas podiam ficar tranquilas com o seu posto de trabalho, porque ninguém pode estar motivado nem certeza se amanhã tem trabalho, né? Portanto, não sentimos esse tipo de dificuldade. A nível da Suzy Arte, mais concretamente, sei que nos últimos 5 anos contrataram um número grande de pessoas e também sempre houve destaque aqui para a preocupação de inserir os jovens nos mercados de trabalho e, neste caso, através dos programas de estagiar. Estes jovens estão a estagiar, já existe assim algum ponto de situação que se pode adiantar se poderão ser contratados nesta fase, podem ser prejudicados? Não, portanto, essa questão não é uma questão dos últimos anos. Portanto, o nosso quadro de pessoal é um quadro muito estável. Não é? Portanto, as pessoas, nós temos gente com muitos anos de casa, alguns que só tiveram um trabalho, e neste momento não sei precisar, mas salvo erro, andamos nos cerca de 20% de trabalhadores que são ex-estagiários. Não vislumbramos nenhuma alteração à política de trabalho decorrente do Covid. Agora, é assim, quanto ao futuro, neste momento, tudo o que seja pensar além do fim de 2020 já é muito tempo. Portanto, não podemos garantir que vai acontecer isto ou aquilo em 2021 ou nos anos seguintes. No entanto, a nossa intenção é a mesma, é manter a política que temos vindo a seguir ao longo destes mais de 37 anos. Até agora, nesses anos todos, qual tem sido o maior desafio? O maior desafio é sempre o presente, né? Portanto, vão surgindo desafios que nós nunca esperámos, portanto, que não são propriamente feitas projeções para isso, não é? Desde o sairmos fisicamente da terceira, que aconteceu já há uma data de anos, e portanto foi talvez um passo importante, porque o sair da ilha é algo que tem muito mais a ver com a mente do que com questões de transporte, etc. E como em quase tudo na vida, o que custa é a primeira vez. Não é? No entanto, vamos sempre tendo desafios que vão surgindo, uns decorrentes de outros e de oportunidades. Não é? O sucesso de uma organização é uma coisa que não é propriedade da organização em termos permanentes. Portanto, não é algo que nós possamos adquirir. Não é? Portanto, nós alugamos esse sucesso. Não é? E todos os dias temos que pagar a renda. Portanto, isso, todos os dias surgem novas oportunidades. Nós, nas mais diversas áreas, desde a criação de um ateliê de arquitetura que nós tivemos, à passagem, por exemplo, há 10 anos, que passámos
a nossa estratégia de venda a público, na terceira, passou pela abertura do fórum. Portanto, são todas as vezes, depois, antes disso, fomos para a Madeira, fomos para São Miguel, fomos para o continente. Portanto, são situações que vão surgindo em função de oportunidades que vão acontecendo. Sim, de um negócio já tão alargado, quais são as expectativas daqui por diante? Diz que importa é o dia que estamos a viver, mas a nível do futuro, quais são as expectativas? Continuar a crescer? As nossas expectativas são sempre o de manter as portas abertas. E manter as portas abertas das nossas lojas, mas mais importante do que manter as portas abertas das lojas será manter as portas abertas das nossas mentes. O ter capacidade de ir alterando as trajetórias, de ir corrigindo. Nós já fizemos imensas correções de rota e seguramente que teremos que fazer mais porque as coisas vão alterando, as situações estão diferentes. Já há muitos anos o Darwin dizia que quem resiste não é quem é mais forte, mas quem se adapta melhor. Portanto, nós temos que nos ir adaptando às circunstâncias. Sendo também um dos maiores empresários aqui do Concelho da Praia da Vitória e tendo este negócio tão alargado e sendo também um exemplo, se calhar, para muita gente, qual é aqui o segredo desta alma deste negócio? Portanto, nós começamos o negócio numa situação muito, muito pequena em que não tínhamos apoios, não havia incentivos, não havia nada, nem situações de apoios de banca, etc. E não percebíamos nada do negócio, não tínhamos know-how, e estamos 37 anos e uns meses depois disso estamos cá. Apesar de eu achar que não existe segredo, até porque normalmente diz-se que o segredo é a alma do negócio, no entanto, acho que a alma do negócio são as parcerias e não o segredo. E por isso mesmo, se existir algum segredo, será claramente o facto de, ao longo desse período, nós termos conseguido sempre manter-nos em termos familiares, e falo de familiares de sangue, acrescido daqueles familiares de coração que nós fomos encontrando ao longo desse período e que fomos mantendo juntos. E portanto, o trabalho de toda esta gente, sempre em prol de um amanhã melhor, de fazermos algo mais. Portanto, mas acho que esta coisa, os segredos, aliás, cada vez temos mais que partilhar e não ter segredos e guardar coisas que sejam exclusivas, porque o que importa a todos nós é que haja um maior envolvimento de toda a sociedade e que haja cada vez mais empresas com resultados positivos, que cresçam, porque nós vivemos todos dependentes uns dos outros. Muito bem, muito obrigada por estar aqui connosco. Votos de muito sucesso e também de um bom trabalho. Até uma próxima, quem sabe. Obrigada. O nosso programa já está então a chegar ao fim, mas ainda há tempo para as nossas dicas habituais. Quanto a mim, eu despeço-me por hoje, mas com o compromisso de regressar já amanhã. Até lá. Olá, eu sou a Eduarda, sou educadora de infância no Colégio Divertiláxia e estou aqui para dar-vos algumas dicas sobre como ensinar uma criança a esperar. Estas dicas são destinadas a crianças de idade pré-escolar, ou seja, entre os 3 e os 6 anos, porque mais cedo, nomeadamente nos primeiros 12 meses de vida, a criança não consegue controlar as suas emoções e tem dificuldade em expressar claramente as suas necessidades. Por exemplo, quando o bebê chora, pode ser fome, fadiga ou dor. E a espera pode causar pânico e medo, vulnerabilidade no bebê, por isso é importante responder rapidamente à necessidade do bebê. Por isso, vamos nos centrar então na idade pré-escolar.
E nesta idade, a criança pequena não tem uma noção temporal construída como nós temos e a criança é egocentrista, porque ela acha que o mundo gira em torno dela. E isto não é maldade, é mesmo próprio desta faixa etária e todos nós passamos por isto. Se queremos ensinar, se queremos que uma criança espere, temos de ensiná-la a esperar. E a primeira dica é o exemplo. Ou seja, se eu estou na fila do supermercado e eu estou a refilar e a barafustar porque está a demorar muito tempo, eu não estou a ser um bom exemplo. Ou se estou na rotunda e começo a gesticular dentro do carro e até a gritar porque a pessoa à minha frente não avançou com a velocidade que eu achava que devia ser, eu não estou a ser um bom exemplo. Outra dica é o calendário. Nós devemos sempre dizer à criança o que é que vai acontecer, quando vai acontecer, mas o uso do calendário é muito importante porque nós podemos assinalar a data em que determinada coisa vai acontecer e assim nós materializamos, tornamos a coisa mais concreta e por isso mais fácil da criança perceber. Outra dica, a dica número 3, é fazer jogos e atividades em que seja necessária paciência, como por exemplo os quebra-cabeças, ou a culinária, ou até a jardinagem, que são coisas que implicam tempo e espera. E nada melhor do que ensinar a esperar, esperando. A capacidade de esperar gera controle, autocontrole e disciplina. E normalmente as crianças que aprenderam a esperar pensam mais nas ações antes de fazerem as coisas e nas consequências dos seus atos. A dica número 4, para finalizar, é algo que eu faço muitas vezes em situações de crise. É muito frequente estar à porta da sala de colégio ou mesmo à porta de colégio a falar com os pais e a criança vem e chama-nos e depois começa a gritar e a puxar-nos e interrompe a nossa conversa. E eu digo sempre a mesma coisa, que é: eu estou a falar com a tua mãe, o que tu vais dizer é muito importante e eu quero ouvir-te, mas eu tenho de terminar a conversa. Quando eu acabar, eu vou falar contigo. Se for as primeiras vezes que eu tenho este discurso, a criança ainda insiste e eu repito exatamente a mesma coisa, com muita calma, mas com firmeza, porque é mesmo isso que vai acontecer. E muito importante, quando terminarem a conversa com o adulto, chamem a criança e escutem-na com muita atenção, porque nunca devemos prometer coisas que, à partida, sabemos que não podemos cumprir. Na prática, isto pode ser difícil, mas é importante consistência, pois não adianta uma vez ensinarmos a esperar e na próxima vez já não fazer. Quanto mais treinarmos a esperar, melhor serão os resultados e eu, quanto mais educada estiver a esperar, mais paciente serei e mais capacidade terei de lidar com os problemas da vida e com as frustrações. Espero que tenham gostado das minhas dicas, que sejam úteis, que as ponham em prática e que tenham bons resultados. Fiquem bem! Olá a todos, bem-vindos a mais uma dica na área da fisioterapia. Hoje centramos as nossas atenções ao nível dos dispositivos auxiliares de marcha. Aquilo que é um objeto importante e que pode ser considerado um complemento para a marcha, particularmente em pessoas que de alguma forma têm o seu equilíbrio comprometido ou são portadoras de doença crónica a nível muscular ou a nível articular. A utilização dos auxiliares de marcha, quando necessária, contribuirá para um aumento em termos da mobilidade e da qualidade de vida dos seus utilizadores. Por outro lado, a utilização ou a necessidade de utilização desses auxiliares de marcha parte de alguns pressupostos, nomeadamente a presença de dor, a presença de alguma fraqueza muscular em um dos membros, particularmente a nível dos membros inferiores, ou eventualmente a presença de algumas lesões, quer seja do ponto de vista de uma amputação, de uma fratura ou até mesmo de uma entorse. Os dispositivos auxiliares de marcha podem ser divididos essencialmente em 3 categorias: as bengalas, ou tripés, ou quadripés, por outro lado, as canadianas ou muletas e, finalmente, os andarilhos. Relativamente às bengalas, elas são um importante suporte, ou neste caso um dispositivo auxiliar de marcha, em termos de aumento daquilo que é o suporte e a base de sustentação das pessoas, criando, particularmente em pessoas de idade avançada, uma sensação de conforto, especialmente quando, ao nível de um dos membros, particularmente do membro inferior, há uma diminuição da sua força. Por outro lado, as canadianas ou as muletas são essencialmente utilizadas quando há a necessidade de haver uma sustentação por parte do
do peso do corpo por parte dos membros superiores, em que também, resultante daquilo que possa ser a presença ou de alguma lesão ou de algum traumatismo a nível dos membros inferiores, é necessário haver uma redução do peso e da carga em termos dos membros inferiores, que terá que ser suportado pelos membros superiores. Finalmente, o andarilho é um importante instrumento porque, de todos os auxiliares de marcha, é o que tem, no fundo, 4 pontos de sustentação, de base, e que permite às pessoas uma maior segurança e conforto. Apesar de que, particularmente em pessoas com idade avançada, poderá ser interpretado como uma maior limitação à necessidade da sua utilização e poderá eventualmente haver alguma resistência por parte dessas pessoas. Contudo, é o auxiliar de marcha mais seguro. Paralelamente, é importante também destacar que para a utilização dos auxiliares de marcha é necessário haver um cuidado do ponto de vista do treino da sua marcha, ou seja, da sua utilização. Para além daquilo que é a necessidade de ele ser adaptado às condições físicas e à necessidade de cada uma das pessoas, é também necessário que seja feita uma utilização adequada e que a pessoa, ao proporcionar a sua utilização, saiba da forma como o deve fazer. Face a esta situação, apresento-vos de seguida alguns cuidados que devem ter com os auxiliares de marcha, assim como algumas sugestões de ponto de vista daquilo que sejam os passos que devem fazer do ponto de vista da marcha. Apresento-vos agora um conjunto de cuidados que devem ter com os dispositivos auxiliares de marcha. O primeiro aspecto a considerar relaciona-se com a sua altura, ou seja, o dispositivo deve ser adequado àquilo que é, em termos de medida padrão, com o posicionamento da pega do punho, neste caso de uma bengala, seja das canadianas ou do andarilho, ao nível do grande trocânter, ou seja, da saliência que temos no lado lateral ao nível da nossa anca. Um dos outros aspectos que deve ser considerado relaciona-se com a qualidade do dispositivo. Quer seja verificar se as borrachas estão na sua devida condição, se aquilo que são os fixadores estão também a exercer a sua função adequada e se o dispositivo é efetivamente adequado à vossa condição física e à vossa estatura. Relativamente, neste caso, à utilização de uma bengala. Como referi há pouco, a bengala é um auxiliar de marcha que deve ser utilizado quando há a existência de uma diminuição de força num dos membros inferiores. Para o efeito, em termos da sua utilização, deve ser utilizada da seguinte forma. Deve ser posicionado, no caso, pondo na mão, do lado em que tem oposto ao lado mais fraco, neste caso, usando como referência a nossa mão direita e o membro mais fraco, a nossa perna esquerda. E quando caminhamos, vamos movimentar os dois em simultâneo. Para o efeito, vamos movimentar a perna esquerda e a bengala e depois a perna direita. A perna esquerda e a bengala e depois a perna direita. Relativamente a um outro aspecto que tem bastante relevância e que se relaciona com a utilização da bengala, relaciona-se com o subir e descer escadas. Muitas pessoas referenciam também alguma dúvida sobre quando sobem escadas, qual deve ser o membro que deve ir à frente e, possivelmente, a utilização da bengala ou, eventualmente, uma canadiana. Para o efeito, utilizamos como referência para subir o membro que está em melhores condições, ou seja, o membro que tem mais força vai à frente, ficando atrás a bengala e o membro mais enfraquecido, quando subimos de escadas. Quando é na parte de descer, a situação inversa. Ou seja, vamos primeiro descer, posicionar a bengala no degrau que pretendemos ir, depois o membro que está mais enfraquecido e, de seguida, o membro mais forte. Relativamente às canadianas, elas são normalmente utilizadas quando há necessidade de utilizar a força dos membros superiores para, no fundo, comatar aquilo que possa ser alguma debilidade a nível dos membros inferiores. Para o efeito, apresento-vos algumas sugestões relativamente a tipos de marcha que podem ser realizados com canadianas. A primeira situação que vos sugiro é a realização de marcha a 3 pontos. Quando temos, neste caso, usando como referência o membro afetado, o nosso membro direito, vamos movimentar as canadianas em simultâneo para a frente, depois vamos movimentar a nossa perna direita e depois a perna esquerda. Ou seja, as canadianas para a frente, depois a perna direita e depois a perna esquerda. Não esquecendo que usamos como referência o facto da perna direita estar mais afetada. De outra forma, outro tipo de marcha que pode ser utilizada é também a designada marcha a 4 pontos. Ou seja, para pessoas que eventualmente têm uma maior limitação em termos da sua mobilidade e que possam recorrer a este tipo de marcha, que também terá, obviamente, uma maior lentidão na sua execução. Para o efeito e a designação dos 4 pontos, relaciona-se que vamos movimentar quer as canadianas, quer os nossos membros inferiores, individualmente. Para o efeito, movimentamos primeiro a canadiana do nosso lado esquerdo, depois o nosso pé direito, depois a canadiana do lado direito e o nosso pé esquerdo. Novamente, a canadiana do lado esquerdo, o pé do lado direito. E depois a canadiana do lado direito e o pé do lado esquerdo.
Outro tipo de marcha que também pode eventualmente ser aconselhável, dependendo obviamente daquilo que seja a condição física do seu utilizador, é a marcha a 2 pontos e que eventualmente pode ter alguma dificuldade para as pessoas compreenderem aquilo que é a sua execução. Relaciona-se em movimentarmos em simultâneo quer a canadiana, quer o membro inferior contralateral. Para o efeito, vamos movimentar a perna direita e a canadiana do lado esquerdo, fazendo este movimento e depois simultaneamente a canadiana do lado direito e a perna esquerda. Canadiana do lado esquerdo e perna direita, canadiana do lado direito e perna esquerda. Estes são alguns tipos de marcha que podem ser executados com o recurso às canadianas e que contribuirão para aquilo que é uma diminuição da carga perante a existência de algum problema de natureza física, quer seja uma amputação, uma entorse, uma fratura ao nível do membro inferior. Por último, surgimos aquilo que é a utilização do andarilho. O andarilho é o auxiliar de marcha que tem uma maior sustentabilidade, por devido à existência de 4 pontos de fixação ao nível do solo e que cria uma maior estabilidade, quer do ponto de vista anterior, quer do ponto de vista lateral, para o seu utilizador. Também, como referido, pode eventualmente não ser encarado por parte das pessoas, particularmente com idade avançada, como sendo a situação mais adequada, porque reflete aquilo que é a necessidade de uma maior incapacidade, particularmente devido à existência de uma fraqueza ao nível de ambos os membros inferiores. Em termos da sua utilização, ela deve respeitar aquilo que deve ser, obviamente, a altura mais adequada, ao nível do grande trocânter, uma postura em que a pessoa, quando caminha, tenha um olhar sobre o horizonte e também tem uma correta alinhamento ao nível da sua coluna. Para o efeito, neste caso, quando deslocamos o andarilho, ele não deve ser arrastado ao nível do solo. E isso é uma preocupação bastante relevante, particularmente para os familiares, quando estão em casa e veem os seus pais, os seus avós, a utilizarem o andarilho, em que muitas vezes existe a tendência para arrastar o andarilho no solo. Isso é o primeiro passo para proporcionar a ocorrência de uma queda. Quando o andarilho se desloca, deve ser levantado do solo e deslocado para a frente. Obviamente que também não deverá ser colocado de forma demasiado anterior, nem, obviamente, muito próxima do corpo. Para o efeito, o andarilho deve ser colocado ligeiramente à frente da ponta do pé e permitindo que depois se caminhe primeiro com um membro e depois com o outro, apoiando ao nível dos membros superiores. Andarilho ligeiramente à frente da ponta do pé e depois uma perna e depois a outra. Este é, efetivamente, o melhor auxiliar de marcha que pode criar um maior conforto em pessoas que têm uma maior debilidade física, especificamente ao nível dos membros inferiores. Mas também, contudo, tem uma limitação. Não é adequado perante a necessidade de utilização em escadas. O uso adequado dos dispositivos auxiliares de marcha é o primeiro passo para a prevenção de quedas, particularmente em pessoas com idade avançada. Daí a necessidade de uma correta avaliação e de uma adaptação àquilo que são as reais necessidades do seu utilizador são o primeiro passo para proporcionar qualidade de vida. Muitas das pessoas que recorrem à utilização desses auxiliares de marcha não são devidamente instruídas relativamente àquilo que é o auxiliar mais adequado às suas necessidades e muitas vezes utilizam aparelhos que de alguma forma possam estar danificados, sejam desajustados à sua altura ou que possam comprometer a sua estabilidade. Faça isso, consulte um profissional de saúde na perspectiva de recolher o seu contributo e perceber qual o dispositivo auxiliar de marcha que mais se adequa. Paralelamente, e à semelhança daquilo que foi transmitido na dica relacionada com o equilíbrio, aconselho-vos também a terem cuidado com aquilo que é o vosso ambiente domiciliário, particularmente com a existência de tapetes que possam estar soltos, com a existência de fios que possam também estar espalhados por um sítio inadequado. Tudo isso são fatores que podem proporcionar a ocorrência de quedas e condicionar a vossa qualidade de vida. Na próxima dica, vamos centrar as nossas atenções ao nível da praia, identificando um conjunto de exercícios que podem ser realizados no meio aquático, particularmente num período de desconfinamento em que se perspectiva a abertura oficial da época balnear 2020. Fiquem bem, até à próxima dica. Sugestão de atividade 9. Funcionamento. 3 séries de 45 segundos com 15 segundos de descanso. Entre cada série de exercícios, descanse 30 segundos. Primeiro exercício, agachamento com salto. Pés à largura dos ombros, costas direitas, cabeça neutra e ao fletir os joelhos manter o peso nos calcanhares. Dê um salto, a descida deve ser controlada, minimizando o impacto. Adaptação. Realizar o agachamento elevando as pontas dos pés na subida. Flying Jacks. Coloque-se em posição de prancha, com os pés juntos e num movimento
Afaste os pés e volte a juntá-los, regressando à posição inicial. Como adaptação, afastar um pé de cada vez, mantendo a posição de prancha. Corrida em tesoura. Iniciar colocando um pé e a mão contrária em frente e num salto, troca de pés e de mãos simultaneamente. Realizar este movimento repetidamente. Crunch lateral. Coloque-se de barriga para cima, com os joelhos a 90 graus e os pés no chão. Elevar o tronco, mantendo os braços paralelos. Rodar o tronco, aproximando a mão do pé. Adaptação. Aproximar os pés dos glúteos. No final, para normalizar o ritmo cardíaco, realize alguns alongamentos e não se esqueça de se hidratar durante toda a atividade.